Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Semana Santa, a semana do amor maior. Queridos, hoje é segunda-feira. O evangelho que a igreja nos propõe está em São João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Abra o seu coração. É uma palavra de conversão, de vida nova para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Maria servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava, e chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje é um evangelho surpreendente por causa da pessoa de Judas. Judas caminhava com Jesus há 3 anos. Eram 3 anos em que Judas ouvia as pregações de Jesus, em que Judas convivia com Jesus, em que Judas ouvia as mensagens, as parábolas, os ensinamentos de Jesus. Eram 3 anos em que Judas via Jesus curar leprosos, limpar a vista de cegos, abrir os ouvidos dos surdos. Eram 3 anos em que Judas via Jesus caminhar sobre as águas, multiplicar os pães, transformar a água em vinho. Eram 3 anos em que Judas havia visto Jesus ressuscitar mortos. Judas viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Judas viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Judas viu Jesus ressuscitar Lázaro, que estava morto há 3 dias e sepulto já há 3 dias. E aqui no evangelho de hoje, Jesus volta a Betânia, onde ele havia ressuscitado Lázaro. Maria, a irmã de Lázaro, toma um vaso de alabastro de nardo puro e unge os pés de Jesus. Aquele vaso valia muito dinheiro, aquele perfume era um perfume muito caro. Então Santa Maria Madalena, irmã de Lázaro, unge os pés de Jesus como se fosse uma homenagem sepulcral. Ela sabia, o coração dela sabia que Jesus havia de morrer. Até mesmo porque Jesus havia anunciado 3 vezes a sua paixão. Por 3 vezes Jesus havia dito que seria preso, entregue aos romanos e que seria morto, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Maria ouviu essa pregação de Jesus. E ela então oferece aquele nardo para Jesus, fazendo como que uma homenagem fúnebre a Jesus. O coração de Maria estava partido, estava aquebrantado dentro do peito, porque ela sabia que a morte do Senhor se aproximava. E Judas censura Maria Madalena e diz que se deveriam vender aquele nardo para que desse o dinheiro aos pobres. Mas olha que coisa terrível que vai dizer São João Evangelista. Versículo 6. Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão
e tendo a bolsa furtava o que nela se lançava. Queridos, Judas estava com Jesus há 3 anos e ainda era ladrão. Ainda era ladrão. Quem é Judas? Quem é esse homem, Judas? Ele estava caminhando com Jesus há 3 anos e ainda não, coração duro, coração empedernido, não havia se convertido. E pior do que não ter se convertido, vivia em estado de pecado mortal. Porque o 7º mandamento diz, não furtarás. E ele furtava o que se lançava na bolsa. É claro que Jesus, sendo Deus onisciente, sabia que Judas era ladrão. Por que então Jesus continuava deixando Jesus administrar o dinheiro? Se Jesus sabia que Judas ia furtar esse dinheiro. Já pensou nisso? Então aqui tem 2 realidades que nos surpreendem, que nos deixam de boca aberta. A primeira realidade é que Judas, apesar de ter visto a pregação de Jesus, os milagres de Jesus, ter convivido com Jesus 3 anos, ainda não tinha se convertido. Pior do que não ter se convertido, estava em estado de pecado mortal. Porque pecava contra o 7º mandamento, furtando. Terrível. A outra realidade que nos surpreende é a realidade do próprio Senhor Jesus, que não mandou Judas embora. Que não disse para Judas, Judas, ou você é pedra ou você é tijolo. Judas, ou você se converte, ou você se afasta de vez. Decide, Judas. O que você quer da sua vida? Não. Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia que Judas estava furtando dinheiro que era lançado da bolsa para o sustento dos apóstolos. Queridos, por vezes os apóstolos chegaram a passar fome. Como a gente vê no Evangelho, quando os apóstolos atravessavam uma plantação de milho, de trigo, eles colhiam o trigo e comiam porque estavam com fome. Por que estavam com fome? Porque Judas tinha roubado dinheiro. E Jesus sabia. Jesus não expulsou Judas, nem tirou de Judas a administração da bolsa. Por quê? Aqui temos 2 realidades. Primeiro vamos ver a realidade de Jesus, o Deus de misericórdia. Jesus conhece a cada um de nós profundamente, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Jesus conhecia Judas, sabia quem era Judas, sabia até onde Judas podia ir. Mas Jesus também sabia do potencial que Judas tinha para ser santo. E Judas foi chamado por Jesus não para o trair, mas Judas foi chamado por Jesus para ser um grande santo. Jesus tinha grandes planos para Judas e não queria abrir mão desses planos. Jesus investiu em Judas até o último instante, na última ceia, quando Jesus lhe deu de comer o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia. Até o último instante, Jesus investiu em Judas. Mas Judas estava com o coração fechado. E aqui está outra realidade. É por isso que Jesus não mandou Judas embora. É por isso que Jesus não tirou a bolsa de administração de dinheiro de Judas. Porque Jesus acreditava que Judas podia se converter. Jesus sempre acredita em nós. Jesus não desiste de nós até o dia da nossa morte. Jesus nos dá graças de conversão, graças de vida nova e nos convida a abandonar o pecado e vivermos uma vida nova até o último dia. Mas em contrapartida está ali o coração de Judas empedernido, endurecido. E o que endureceu o coração de Judas e tornou o coração de Judas uma pedra? De tal forma que ele não se converteu, abandonou a graça, viveu em estado de pecado mortal furtando e no final da vida entregou Jesus por 30 moedas. E tendo sido descoberto seu pecado, em vez de se arrepender e pedir perdão, como Pedro fez, porque Pedro também negou Jesus 3 vezes, mas Pedro se arrependeu, teve uma contrição perfeita, chorou os seus pecados e se tornou um homem novo. Por que Judas não se arrepende do seu pecado? Mas vendo que não deu certo o que ele queria, vai lá e se enforca. Judas tinha 2 grandes vícios, que são 2 grandes pecados capitais: a avareza e a soberba. É por isso que Judas furtava o dinheiro, porque ele era avaro, ele era apegado aos bens materiais. E ele não se arrependeu e se enforcou porque ele era soberbo. Ele não suportava a ideia de ser desprezado. Ele não suportava a ideia de que o seu plano não deu certo. Queridos, o Evangelho de hoje é para nós um alerta.
Um alerta com relação aos 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais que a gente olha para eles e acha que são pecados sem importância. A gula, a preguiça, a ira, a inveja, a avareza, a luxúria e a soberba. Os 7 pecados capitais são fontes do inferno. Fontes que jorram outros pecados. Por isso são pecados capitais que levam a outros pecados. Se hoje esse vídeo chega até você, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque Jesus continua investindo em você. Jesus continua investindo em mim. Apesar de eu ser o que sou, apesar de eu ter muito mais a índole de Judas do que a índole de Pedro, apesar de eu ser o que sou, um grande pecador miserável, Jesus ainda investe em mim. Porque Jesus sabe que eu posso ser santo. Não que eu sou. Jesus não se importa agora com o que eu sou, pecador. Mas Jesus olha para aquilo que eu posso ser, santo. Jesus não se importa com o que você é. Jesus se importa com aquilo que você pode ser. Por isso, nesse vídeo de hoje, eu quero te convidar a combater com todas as forças os 7 pecados capitais. A gula, a preguiça, a inveja, a avareza, a luxúria e a soberba. E a inveja. Os 7 pecados capitais que arrastam a alma para o inferno. Judas fez o que fez por causa de somente 2 pecados capitais. A avareza, que o levou à ganância, que o levou ao furto, que o levou ao pecado mortal, que o levou a trair Jesus. E a soberba, que o levou ao enforcamento. Por causa de 2 pecados capitais, Judas é o que é. Olha para a sua alma, examine o seu coração. Vê se na sua alma não tem alguns pecados capitais que estão sendo recorrentes. Nessa Semana Santa, oferece aos pés da cruz de Jesus os seus pecados, as suas misérias, e se decida a lutar com todas as forças contra esse pecado capital. De forma especial, olha o pecado capital que mais se destaca, aquilo que a gente chama na teologia de vício dominante. Qual é o pecado capital que mais se destaca na sua vida? No caso de Judas, era a avareza. E no seu caso, qual é? Cuidado. Cuidado. Para que esse pecado capital não te transforme num Judas. Mas faça o caminho de Maria Madalena, que tinha o pecado capital da luxúria, que é o pecado contra a castidade, o pecado da impureza, mas venceu tal pecado. Se tornou casta, se tornou pura, se tornou santa. Santa Maria Madalena. No evangelho de hoje, derrama um vaso inteiro de alabastro de nardo puro aos pés de Jesus, homenageando o Senhor. De que lado você está? Do lado de Maria Madalena, que venceu o pecado capital da luxúria, ou do lado de Judas, que perdeu para o pecado capital da avareza? Deuteronômio 30 diz: eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Eu escolho estar do lado de Maria Madalena. Quero lutar para isso. Porque ainda hoje, estou muito mais parecido com Judas. Mas quero combater até me tornar semelhante a Maria Madalena. Vem comigo, vamos lutar juntos. Faz um exame de consciência, olha para a sua vida, se examina à luz da graça de Deus, olha os 7 pecados capitais, vê quais desses pecados capitais mais aparecem na sua vida, qual é o seu vício dominante, e luta. Josué capítulo 1, versículo 9. Não tenhas medo, não te temorizes, porque o Senhor teu Deus está contigo em qualquer parte, por onde fores. Joel capítulo 4, versículo 10. Transformai os vossos arados em espadas, as vossas foices em lanças, e mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. Então, guerreiro, combate contra o seu vício dominante. Não permita que ele te transforme em Judas. Mas vencendo esse vício dominante, permita que ele faça do seu coração um coração santo, semelhante ao coração de Maria Madalena. Que Deus te abençoe e viva Maria.